Olá, pessoal. Boa noite, muito boa noite. Estamos aqui para mais um TED. E hoje a gente está aí com um dos fundadores, nosso amigo Ricardo Baez, os fundadores aqui do Espírita Info, que está com a tarefa aí de discutir um tema para a gente, né? Como sempre, naquela metodologia, a gente tem aí um período, uns minutos iniciais aí de apresentação de uma proposta em torno do tema e depois a gente parte para a conversa aqui, para os pontos de vista, as perguntas, enfim, as contribuições de quem está presente aqui na nossa sala. Hoje nós vamos conversar sobre comportamento ético e crenças espirituais. A nossa questão é: qual é a relação entre as crenças espirituais e o comportamento ético? Essa tarefa ficou para o Ricardo. Vamos pedir ao nosso companheiro Zenóbio para fazer uma prece e em seguida a gente já passa aí para a apresentação do Ricardo. Vamos lá, meus irmãos, vamos pensar em Jesus, nosso irmão mais velho, que presente estar conosco nesta reunião desta noite. Como é bom estar novamente reunidos nesses corações de amizade, de fraternidade e de muita vontade de aprender. Solicitamos e pedimos, Senhor Jesus, a sua proteção e que ilumine o doutor Ricardo, que hoje será o nosso palestrante da noite, vamos dizer assim. Que essa paz que envolve os nossos corações permaneça conosco durante todo o nosso TED e que assim seja. Fique conosco, Jesus. Assim seja. Olá, pessoal, muita paz. Nós vamos então refletir em torno desse tema. Se existe relação entre crenças espirituais e comportamento moral. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é se a religião, as crenças espirituais nos tornam pessoas melhores. Eu acredito que cada um de nós tenha uma opinião bem firmada a esse respeito. Pelo menos algumas pessoas que eu, conversando informalmente, fiz essa pergunta, todos tiveram uma resposta. Todos têm uma opinião no campo da crença, não é? O que eu quero trazer aqui são algumas evidências de estudos recentes na área da psicologia social, principalmente da psicologia social, que procuram tentar fazer esse link para a gente verificar se há evidências realmente a esse respeito. Nós vamos trazer alguns estudos recentes e aí cada um de nós depois vai verificar o que entendeu, o que acha, se concorda, se não concorda, enfim, a gente mantém a nossa opinião aí. À guisa de introdução, eu quero dizer que religião não é coisa ruim, não é? Nem é o nosso objetivo trabalhar de forma pejorativa esses conceitos. Existem alguns elementos robustos, hoje amplamente aceitos pela comunidade científica, de coisas boas relacionadas à prática religiosa. Eu relacionei aqui quatro condições que são reconhecidas por materialistas, né? E eu extraí essas ideias de dois livros, o Comporte-se, do Robert Sapolsky, que é um materialista, crítico do livre-arbítrio, e do Jonathan Haidt, que é um filósofo que estuda moralidade, em um livro chamado A Mente Moralista. Os dois são ateus. E eles reconhecem, baseados em estudos nos últimos 30 anos, que as crenças religiosas são favoravelmente relacionadas, primeiro, à saúde, tanto saúde física quanto mental. Hoje ninguém tem dúvida disso. As pessoas que têm uma religião, que oram, que leem a Bíblia, que têm um trabalho voluntário, são mais saudáveis do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. Há muitos estudos mostrando que depressão, ideias de suicídio, até mesmo o mal de Alzheimer, eles têm uma gravidade menor em pessoas que têm uma fé do que naquelas que não têm. Estudos que analisam expectativa de vida mostram que se o indivíduo tem o hábito de uma vez por semana numa igreja qualquer, se ele ora e se lê textos religiosos, ele tem 4 anos a mais de expectativa de vida do que aqueles que não fazem isso. 4 anos a mais de expectativa de vida é o que ganham aqueles que fazem exercício físico em relação aos que não fazem. 4 anos a mais é o que ganham aqueles que tratam o colesterol com relação àqueles que não cuidam do seu colesterol. Ou seja,
Ter uma religião, acreditar nessa religião, frequentar essa religião é tão bom para a saúde quanto fazer exercício físico e cuidar do colesterol. Um outro elemento em que as crenças religiosas são favoravelmente relacionadas é a diminuição dos índices de abuso de substância. É estatisticamente significante que entre as pessoas que têm uma religião é menor o número de uso de bebidas alcoólicas, de cigarro, de drogas, de jogo, etc. A gente não tem como dizer que a crença religiosa é que causa isso, porque correlação não tem nada a ver com causalidade, mas existe uma correlação positiva entre essas duas dimensões. Terceiro, apoio social. Então, as crenças religiosas são indiscutivelmente relacionadas de forma positiva ao apoio social. As pessoas que têm uma religião, em estudos, elas relatam que a religião traz para elas muita coisa boa de conforto, de estímulo, de presença de amigos, pessoas com quem elas podem contar. Isso é um dado estatístico indiscutível que os materialistas, os ateus, admitem e aceitam, né? Eu me lembro, durante um tempo, nós tivemos uma ajudante na nossa casa, que ela era evangélica, ela e o marido. O marido era porteiro de prédio e ela era nossa ajudante. A gente sabia o dia que ela tinha culto. Ela chegava diferente. Os olhares brilhavam, ela estava mais alegre, mais comunicativa. Era exatamente os dias do culto. Nesse dia, ela era uma pessoa especial, ela era uma pessoa diferente. Ela punha sua melhor roupa, o marido colocava um terno, e eles então iam para um local onde eles eram valorizados, dignificados, amparados. Na época, eles davam 10%, né, do que ganhavam, tanto ela como o marido, para a igreja que frequentavam. E os meus meninos eram pequenos, ficavam bravos. Mas que absurdo, pai, eles ganham tão pouco, ainda ficam dando para a igreja, né? E eu então dizia a eles, eles dão porque recebem de troca, sob a forma de apoio, não é? Quantos de nós gastamos muito mais do que 10% com festas, com viagens internacionais, com cirurgias plásticas, para a gente ser aceito, ser incorporado, eles gastam o 10% para terem um retorno e tem, através do apoio social. E, finalmente, indiscutivelmente, as crenças religiosas, elas consolam diante das adversidades, né? O Robert Sapolsky diz no seu livro que ele tem muitos amigos que são crentes, que são religiosos, e que ele costuma ter uma pontinha de inveja deles. No fundo, ele gostaria de ter essa fé, né? O André Conte Sponville, no livro O Espírito do Ateísmo, ele diz que é a única desvantagem dos ateus, né? É não acreditar na imortalidade da alma, numa outra vida. Então, e ele acredita que isso é muito bom para quem crê. Acreditar que vai reencontrar o ente querido, essa coisa toda. Então, minha gente, eu coloquei aqui coisas boas relacionadas às crenças religiosas e que indiscutivelmente já estão firmadas. Ninguém precisa mais estudar isso, não é mais uma questão de crença. Isso é um fato. Mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa é se a religião nos torna pessoas melhores. Kardec acreditava que sim. Kardec acreditava firmemente que sim. Olha o que ele escreve no item 3 da conclusão do Livro dos Espíritos. Não é a ausência de toda a crença que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade. Notem que aqui Kardec já procura fazer uma correlação entre as crenças espíritas e problemas, a prevenção de problemas familiares ou de desordens que minam a sociedade. No Livro dos Espíritos, nesse item 799, Kardec formula a seguinte pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E ele vai dizer que será destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo, então, poderia fazer com que os homens compreendessem onde está o seu verdadeiro interesse. Recorrentemente, Kardec fala dos malefícios do materialismo. A crença de que nada existe além da matéria, para Allan Kardec, era um forte indutor do egoísmo.
Então, ele propunha que, destruindo o materialismo, nós seríamos mais solidários, mais solícitos, mais compassivos. Ele acreditava firmemente nisso. Ele volta à carga nesse item 982, quando ele vai dizer que a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite que nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Então, eu acredito que Kardec responderia à nossa pergunta: se existe uma correlação entre crenças religiosas e ética. Kardec diria que sim, que existe, e que divulgar as ideias religiosas é um caminho para termos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais correta, mais honesta, etc. E as pessoas de um modo geral? O senso comum. Muitos estudos realizados em vários países do mundo têm mostrado que as pessoas, de um modo geral, pensam como Allan Kardec. O senso comum, isso em estudos e entrevistas realizados por vários psicólogos sociais, o senso comum diz que acreditar em Deus é essencial para a moralidade. Então, as pessoas, de um modo geral, acreditam que aqueles que têm uma religião, eles tendem a ser pessoas mais corretas. Acreditar em Deus é importante nisso. Os que não acreditam em Deus tendem a ser pessoas piores moralmente. O ateísmo está correlacionado, segundo entrevistas, pesquisas, a assassinatos em série, incesto e perversões sexuais. Então, entrevistas realizadas em vários países do mundo mostram que as pessoas acreditam nisso. Que os serial killer, pessoas que cometem incesto, os pervertidos sexuais, tendem a ser pessoas que não acreditam em Deus. Alguns outros estudos, esses realizados particularmente na América do Norte, mostram algumas coisas curiosas. Olha só, os júris simulados dão a ateus sentenças de prisão mais longas. Notem que há um preconceito evidente contra os ateus. Pessoas põem o nome de supostos ateístas mais para o fim de uma lista hipotética de transplante de órgão. Então, o simples fato do indivíduo não acreditar em Deus faz com que as outras pessoas os coloquem numa lista lá para o final. A custódia de crianças tem sido negada a pais por causa do ateísmo destes. Coisa realmente séria, não é? Quando se examina a doação de crianças, se há um casal ateu e um não ateu, a decisão tenderá a pesar favoravelmente ao casal que crê em Deus. Em alguns estados da América do Norte, ainda vigoram leis que proíbem ateus de ocupar cargos públicos. Ou seja, o indivíduo teria que afirmar sua crença em Deus para poder assumir aquele cargo. Em cantões mais esclarecidos, eleitores têm menor probabilidade de eleger pessoas em virtude do ateísmo delas. As pessoas tendem a não votar em ateus porque consideram que essas pessoas não são confiáveis. Eu me lembro aqui no Brasil, numa eleição para a Prefeitura de São Paulo, em 1985, o Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição, uma eleição que se considerava ganha, e alguns analistas acreditam que um dos fatores foi o fato dele ter deixado no ar a sua crença em Deus. Numa entrevista ao Boris Casoy, e parece que ele não respondeu de uma forma clara, embora anos depois ele tivesse reafirmado que ele não era ateu, mas naquele momento, naquela eleição, a coisa não ficou muito clara e parece isso ter sido um fator que realmente contribuiu na sua derrota. Bom, há controvérsia. Já vimos que Allan Kardec tinha uma posição, o senso comum caminha no sentido de Kardec, mas será que todo mundo pensa dessa forma? Não. Há muitos intelectuais, notadamente materialistas, na área da sociologia, da antropologia, da psicologia social, que acham que as coisas não funcionam assim. Esse Phil Zuckerman é um sociólogo importante na América do Norte, ele é ateu,
e tem estudado a correlação entre ateísmo e moralidade. Teve alguns anos em países do norte da Europa estudando, e num de seus livros ele escreve o seguinte: olhem só, as nações mais religiosas hoje são as mais caóticas, miseráveis e corruptas. E a tendência é que as sociedades menos religiosas sejam as mais estáveis, seguras e humanas. E conclui: ao contrário do que muitos imaginam, a moralidade floresce mesmo sem uma crença religiosa dominante. É claro que o Zuckerman afirma isso a partir de estudos, onde ele pega países onde predomina o ateísmo, ou é grande a prevalência do ateísmo, e países onde o ateísmo é muito raro, e examina dados, né, de assaltos, de corrupção, de homicídios, etc, etc, etc. E a partir da análise desses dados, ele faz essa afirmação. Bom, mas então temos opiniões diferentes. E o que é que os estudos recentes na área da psicologia social têm mostrado? Primeiro, alguns estudos feitos em laboratório, que as pessoas são levadas para um escritório onde é montado, e não é estudo de vida real, são entrevistas, perguntas, situações que são feitas a essas pessoas e elas respondem. Então, os crentes, ou seja, aqueles que creem em Deus, que creem na alma, que creem no livre-arbítrio, nesses estudos em laboratório, parecem se esforçar mais do que os não crentes, se interessam mais pelos resultados de uma tarefa, monitoram seus erros de forma mais atenta, são menos propensos em trapacear e seriam mais pró-sociais. Isso aqui é o que eles dizem ser nas entrevistas. Não é estudo de vida real. Então, em entrevistas, os crentes afirmam ser mais do que os não crentes, tudo isso. No entanto, esses estudos têm uma particularidade curiosa. Esses dados anteriores se dão com os crentes nas entrevistas em três situações particulares. Primeiro, quando eles sabem que estão sendo observados, ou seja, quando os crentes são entrevistados e tem uma plateia, eles tendem a afirmar aquelas coisas que nós mostramos ali. Então, ter uma plateia é importante para o crente reafirmar algumas coisas. Segundo, quando o seu comportamento ético se destina a pessoas do mesmo grupo. Isso é um dado muito interessante nos estudos. Os crentes tendem a ser mais solidários para as pessoas da sua religião, o que reforça a tese dos antropólogos de que a religião veio para trabalhar o espírito de coletividade, de grupo, que a religião seria um elemento forte para reforçar as ações intragrupo. Então, os religiosos tendem a ser mais caridosos para aqueles que são da sua religião. E um outro dado importante, nas entrevistas, eles demonstram tudo aquilo que eu mostrei quando são lembrados, quando são pré-ativados da necessidade de fazer o bem. Então, quando eles são lembrados disso, eles tendem, nas entrevistas, a afirmar isso. E estudos na vida real? O que é que os estudos na vida real mostram? Mostram o seguinte: os americanos religiosos doam uma fatia maior de sua renda para instituições beneficentes. Então, realmente, as pessoas que têm uma religião parecem que doam mais. Eles seriam mais caridosos no campo da filantropia, né? Doações. Mas um caráter se repete aqui. A maior parte dessas doações se destina ao próprio grupo religioso. Então, eles doam muito para a própria igreja, para as obras da igreja. E isso é mais evidente ainda quando eles são lembrados de sua religiosidade, né? Há até estudos interessantes nesse particular, que quando as pessoas são pré-ativadas, ou seja, elas são expostas a ideias, a filmes, a crenças relacionadas à sua religião, algum tempo depois elas parecem ser mais caridosas, elas são sensibilizadas
a partir de ideias sobre a sua religião. Outros estudos têm mostrado alguma coisa que caminha talvez de uma forma um pouco diferente, né? Elas mostram o seguinte: sugestões de religiosidade trazem à tona o que há de melhor nas pessoas religiosas, tornando-as mais caridosas, generosas e honestas, mais resistentes à tentação e mais capazes de autocontrole, mas só quando pré-ativadas, quando sensibilizadas, quando advertidas. E pessoas religiosas, quando não estão pensando em seus princípios religiosos, chafurdam no mesmo atoleiro moral que os ateus. Então há uma tendência dos estudiosos a acreditar que os crentes tendem a ser melhores quando são muito lembrados da coisa, quando são muito sensibilizados. Eles tendem a ser melhor, mas quando se afasta um pouquinho daquelas ideias, parece que a coisa caminha de uma forma diferente. Outro estudo que também chegou a uma conclusão interessante. Quando se presta atenção no que as pessoas de fato fazem, em vez de escutar o que dizem, não há diferença entre teístas e ateus nas taxas de doação de sangue, na quantidade de gorjetas, também não há diferença em ser altruísta, compreensivo ou grato. Então, quando se entrevista as pessoas e se pergunta para elas, para os crentes, elas parecem dizerem que sim. Mas quando se examina, por exemplo, em banco de sangue, quando se examina pessoas que dão gorjeta, ou pessoas que se mostram mais compreensivos ou gratos, parece que essa diferença não se mostra. Parece que não há como favorecer os crentes, pelo menos nesse particular, nesses estudos. Uma meta-análise de toda a literatura, consistindo em 145 experimentos, realizada em 2022, mostra que a pouca crença no livre-arbítrio, aqui já é a questão do livre-arbítrio. Parece que a pouca crença do livre-arbítrio não tem efeitos consistentes no comportamento ético, porque essa é uma questão muito importante que algumas pessoas, alguns intelectuais na área da espiritualidade trabalham. Ora, se a pessoa não crê em nada, ela não crê em livre-arbítrio. Se ela não crê em livre-arbítrio, então, na verdade, nós somos máquinas. Se nós somos máquinas, nós não temos como escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado. Parece que, pelo menos nesses estudos, o fato das pessoas crerem ou não no livre-arbítrio não muda o comportamento ético delas. Mesmo aquelas pessoas que não creem em coisa nenhuma, muitas delas têm um comportamento ético, porque acreditam que ser ético é uma obrigação moral e que, se não for assim, a sociedade ficará pior, pior para todo mundo. Elas procuram agir corretamente, independente da crença. Uma outra constatação é o ceticismo em relação à existência de um Deus ou de deuses moralistas não gera particularmente um comportamento imoral. São conclusões também de outros estudos na área da psicologia social. Então, a gente vai vendo que, na verdade, a questão não está fechada, não é? Há alguns estudos que tendem a mostrar para um lado, com sinões. Os sinões é se a ajuda é para o mesmo grupo, o sinão é se o indivíduo é lembrado, se ele é sensibilizado. Mas já outros estudos mostram que não parece haver diferenças significativas. Então, eu acho que aí a gente ainda não tem, de uma forma robusta, a gente não pode fechar a questão do ponto de vista da ciência nos estudos com relação a essa correlação. Precisariam novos estudos avançar um pouco nesse particular. Mas a gente fica tranquilo, porque o próprio Allan Kardec, que acreditava da necessidade da destruição do materialismo e que acreditava firmemente que as crenças religiosas poderiam nos tornar ser pessoas melhores, afirmava que isso não era assim tão importante. Porque essa questão muito conhecida do Livro dos Espíritos, a 982, vamos lembrar, Kardec perguntou se é preciso que a gente professe a fé no Espiritismo, que a gente creia nos princípios espíritas,
para garantir uma sorte na vida futura? E a resposta sinaliza no sentido de que não é necessário a crença no espiritismo para a gente ter uma vida futura melhor. A resposta é: se assim fosse, todos os que não creem ou não tiveram a oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que ele conduza. Era isso aí, meus amigos, que eu quis trazer como motivação para vocês. Eu acho que tem muito material aí para a gente conversar. E aí já passo a bola para a turma aí. Christian, pode assumir o Obrigado, comando. Ricardo. Ótima apresentação. Ficou meio em cima do muro isso aí, hein? É bom, não é bom? Kardec até. Você traz o Kardec na conclusão aí, mas não sei se definiu, o Kardec conseguiu definir isso aí, comportamento ético e a religiosidade. O que vocês acham? Eu acho que a tendência nossa aqui, pelo menos a minha, é que sim, né? Vamos ver o que o pessoal está achando, porque os dados que você traz aí são conflitantes mesmo, interessantes, né? Eu fiquei pensando até aqui no, enquanto o pessoal se anima a levantar a mão aí, no extremismo, Ricardo, né? Porque mesmo pessoas religiosas, quando partem para um extremismo, elas, nos primeiros dados que você apresentou, elas estariam muito próximas aí ao ateísmo, em termos de apresentação em sociedades mais violentas, né? Mais caóticas, eu diria. E outra coisa que me ocorre é que a gente está destacando aqui, pensando a religião, a questão religiosa associada, né, à ética. Mas outros fatores são importantes também para se pensar isso. Por exemplo, a cultura em que o indivíduo está inserido, questões econômicas pelas quais o sujeito está passando, né? Quer dizer, questões de vulnerabilidade são importantes, eu acho que associados à questão religiosa. Vamos então passar para a Beth aqui, para fazer um comentário, e a gente volta para você, Ricardo, se achar que... Ontem, no nosso grupo de estudos, eu tive a confirmação de que o conhecimento espírita nos torna pessoas melhores. Nós estamos estudando o livro do Ricardo. Evoluir é como aprender a andar de bicicleta. O capítulo 34, vantagens de se fazer o certo. Uma companheira, vários comentários, e uma companheira disse assim: antes, eu cometia pequenos deslizes. Quando eu dirigia e chegava naquele trecho do trevo, eu não contornava, para vir para Juiz de Fora, eu não contornava o trevo, não. Passava direto. Uma falha. Quando eu estava numa fila, eu dava um jeito de furar a fila. O meu tempo era mais precioso do que o dos outros. E se eu não conseguia furar a fila, eu ficava contrariada. Quando eu me tornei espírita, na época ela estava com 40 anos, hoje ela tem 59. Quando eu me tornei espírita, quando eu conheci a doutrina espírita, eu vi que eu não podia mais fazer aquilo. Eu reformulei todo o meu conceito de vida. Esses pequenos deslizes que a gente comete, ela dizia, hoje eu não cometo mais. Porque a doutrina espírita me fez uma pessoa melhor. E continuou,
sei que eu tenho muito para melhorar, mas eu continuo me esforçando. Então é isso, minha gente. Nós temos um tesouro incalculável, que é o conhecimento espírita, capaz de nos tornar melhores, se nós incorporarmos esses conhecimentos à nossa vida. Muita paz. E aí, pessoal? Vai lá, Zenóbio. A paz seja conosco. A minha definição de ética, eu já cheguei à conclusão, ética é obediência ao que não é obrigatório. É bom, é justo e coloca o coletivo acima do individual. Essa, para mim, é a definição de alma. Que é o contrário de moral. Moral é algo que é certo ou errado em determinado país, ou em determinada coletividade, em determinada associação. É uma questão de moral. Um país ético tem menos leis que um país que tenha pouca moral. Quanto maior o número de leis, menos ético é um país. Aumenta o número de leis, porque não tem ética. É fazer aquilo, é obediência do que não é obrigatório. Você ser justo é bom, serve para a coletividade inteira. Uma questão de ética. Eu já disse que se não fosse a religião, eu teria escolhido outros caminhos, né, muito mais duvidosos. E, às vezes, para esses países que têm esse número de ética, não precisa de tanta religiosidade, porque eles, em detrimento do bem comum, da ética, eles já fazem isso. Eles não precisam de ter, como nós fomos criados dentro de um cristianismo, que te cobra, ó, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você. Essa minha definição, essa minha ideia, está certa, doutor Ricardo? É um bom caminho? Boa noite. Cada um de nós tem assim a avaliação de si mesmo, como anda, como andava, o que precisa melhorar. Isso é muito íntimo, né? Muitas pessoas dizem o que essa senhora falou para minha mãe, né? Eu sou outra pessoa depois que conheci o Espiritismo. A gente ouve isso com muita frequência, quer dizer, há um parecer pessoal de que o Espiritismo nos faz bem ou nos fez bem nesse sentido. Frequentemente a gente ouve isso. Eu mudei, eu deixei de fazer algumas coisas que eu fazia e tal. Isso é uma avaliação pessoal que a gente respeita profundamente, né? É o indivíduo com ele mesmo, né? Agora, a gente se pergunta, será que ateus também não sofrem essa mudança de pensamento? Será que ateus e materialistas também não poderiam dizer, eu mudei muito com a minha vida? Depois de ter assistido uma aula, uma palestra, de ter lido um romance, de ter vivido uma experiência ruim, de ter conhecido uma pessoa boa, eu mudei a minha conduta. Então, será que essa mudança de conduta a gente pode efetivamente aplicar à crença religiosa? Ou seria um amadurecimento do indivíduo, na medida que muitas pessoas que não são espíritas também dizem isso. Ah, eu mudei muito, eu melhorei muito, né? Pessoas que não creem em nada costumam dizer, ah, eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Então a gente não tem um parâmetro, a gente não tem uma comparação da gente das duas formas, né? A gente não tem como comparar. A gente tem um parecer pessoal nosso, que é válido, lógico, que é o que a gente pensa. Mas do ponto de vista objetivo, porque a discussão que eu estou querendo trazer é objetivamente, né? Do ponto de vista objetivo, isso é real? E parece que a gente não tem ainda uma resposta. Os estudos, eles são dúbios, são controversos a esse respeito. Mas que o parecer individual da maior parte das pessoas, eu acho que se a gente fizesse uma entrevista entre nós aqui, possivelmente todos nós diríamos: não, eu sou melhor. Eu me tornei um pouquinho melhor
pelo menos em um ou outro aspecto. Nesse particular, sim, quer dizer, a crença, ela tem para nós uma correlação ética. Ricardo, mas eu acho que entre nós aqui, eu arriscaria dizer que há consenso em relação a isso. E a religião, ela influencia positivamente nesse sentido, né? Mas se a gente for refletir um pouco mais, nós escolhemos a religião porque nós já estávamos caminhando para melhorar? Será que não é isso também? Ou é a religião que nos fez ficar melhores? Óbvio, com o tempo, a gente acreditando que a religião é um caminho, a gente vai buscar dentro desses princípios, também princípios éticos e melhorar. Mas a questão é exatamente essa: é a religião que está nos impulsionando a isso, ou nós que buscamos desde o início, mesmo antes, para aqueles que se tornaram religiosos posteriormente, né? Para aqueles que já não tinham, enquanto ateus, já tinham esse ímpeto, essa busca, né? Enfim, é uma questão, né? Então, vamos passar então por Eli agora, Ricardo? Pode, né? Sim, sim. Vamos lá, Eli. Boa noite a todos e todas. São muitas questões, né? Quando a gente confronta a questão social com a questão individual, é, e a gente fez isso, né, no livro Sociedades Enfermas, o que a gente observa é que uma grande, a resposta, né, o Eli está perguntando, é sim ou não, mas o que existe é um grande depende, porque depende da perspectiva que a gente está adotando, né? A própria definição de moralidade, ela varia, vocês já ouviram várias só aqui, né? E se a gente fosse pesquisar mais, eu ouvi várias outras definições para o que é moralidade, o que é moral, etc, etc. Então, se o próprio conceito ele é difuso, assim, né, um tanto quanto sem uma definição precisa, é claro que a gente não vai conseguir ter uma resposta precisa, né? De forma geral, o que a gente pode dizer é que moralidade é uma questão coletiva. É difícil falar em moralidade individual, porque a ideia de moral está profundamente relacionada ao comportamento em relação a outras pessoas, à sociedade, ao meio onde a pessoa vive, né? A conduta moral ou comportamento moral é sempre avaliado em relação a outros, não em relação ao próprio indivíduo. Um indivíduo que fosse um ermitão, vivesse sozinho numa montanha, como que vai avaliar o comportamento dele, né? Então, só isso já mostra que o conceito de moralidade, de uma certa forma, é um conceito social, é um construto social, da mesma forma que as religiões são construções sociais. O Ricardo tocou de leve aí num ponto que é muito importante quando a gente pensa na questão religiosa. As religiões, da mesma forma como outras instituições sociais que nós fomos criando aí na história da humanidade, as religiões elas vieram e surgem, e são muitas religiões, né? São milhares de religiões no mundo. Às vezes a gente fica falando só de 5 ou 6, mas são milhares de religiões no mundo, porque são milhares de sociedades diferentes. As religiões surgem como mais um instrumento de organização social, como mais um instrumento de agrupamento social para organizar a vida em sociedade, para dizer o que é certo ou errado naquela sociedade, efetivamente, né? É, Evidentemente, nós, espíritas, de uma forma geral, que estamos inseridos numa tradição judaico-grego-cristã, mais cristã do que outra coisa, temos uma noção de moralidade com base nos ensinos evangélicos, né? As sociedades cristãs, vamos dizer assim, elegeram essa noção do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, com base, obviamente, nos ensinos evangélicos. Mas é sempre bom lembrar que isso serve como um código, né? As religiões, de uma certa forma, servem como um código
não apenas para regular a vida do indivíduo, mas para suprir as nossas próprias dúvidas. O que é certo, o que é errado? O que eu devo ou não devo fazer? Quem é que vai me dizer isso? Né? Um indivíduo sozinho, isolado, que é uma coisa imaginária, né? Porque isso não existe, mas o indivíduo sozinho não teria essas respostas. Essas respostas surgem desde que ele nasce no ambiente familiar, que, dependendo das influências que ele vai receber, inclusive religiosas, mas também de outros tipos, vai definindo para aquela encarnação o que é certo, o que é errado. Não que nós, como espíritos, não tenhamos uma noção de certo e errado, mas a nossa noção, ela é muito incipiente ainda, até porque, em termos espirituais, as experiências que nós temos são profundamente marcadas pelo egoísmo, já que nós somos ainda há um predomínio muito grande do interesse pessoal, do egoísmo, etc, etc. Justamente por isso é necessário uma religião, é necessário lei, é necessário código, porque senão ia ser aquela coisa do cada um por si, né? Mas eu acho importante nesse sentido. E acho importante dizer que é uma questão individual, não a questão da moralidade em si, mas o que o indivíduo vai fazer. Por quê? Porque indivíduos profundamente religiosos podem usar a religião para crescer e outros podem usar, como a gente está vendo pelo mundo afora e sempre viu, usar a religião para destruir, usar a religião como instrumento de ataque aos outros, usar a religião como uma justificativa para outros interesses mais obscuros. Então, não é necessariamente, e por isso, talvez fique em cima do muro. A religião ou as religiões vão ajudar nessa etapa evolutiva que a gente está, em que ainda é muito difícil decidir o que é certo e errado. Mas, ao mesmo tempo, vão atrapalhar quando elas são usadas para colocar coletivamente uma sociedade contra a outra, um povo contra o outro, né? O que não falta na história do mundo são guerras religiosas, motivadas por questões religiosas. Eu acho que a gente está num período, a gente que eu digo genericamente como espíritos, né? Estamos num período ainda muito grande de aprendizado. É muito difícil falar se a pessoa amadureceu naquela encarnação. O espírito não amadurece em décadas, o espírito amadurece em séculos. O que acontece nessa encarnação são experiências que vão se acumulando com outras experiências que nós temos. Então, a moça que agora não atravessa mais no contorno lá, nada vai fazer a gente, nada vai dar certeza de que numa outra encarnação ela volte a passar por cima do contorno, porque essa é uma questão que aprendeu agora e decidiu agora e viu para si, o que é muito curioso, né? É quase como se o próprio egoísmo motiva a gente a ser pessoas melhores, que a gente tenta organizar melhor o nosso comportamento, mas assim, uma encarnação é muito pouco. Nós encarnados, principalmente, estamos sob influência, muitas outras influências preponderantes em termos sociais do que efetivamente só a nossa condição espiritual, né? Então, eu acho que é isso. A religião vai ajudar aquele que quer ser ajudado e a religião vai atrapalhar aquele que quer atrapalhar. Continuamos sem definição clara, né? Ricardo, vamos voltar para você se quiser fazer algum Ainda bem, né, comentário. Nós estamos Christian? O dia que tiver a Pode definição seguir. clara, acabou, né? acabou o TED. Nós voltamos para você agora, Ricardo, e depois a gente passa. Pessoal, estamos com cinco Não, pode pessoas na seguir, fila Cristian. aqui. Pode seguir? Pode seguir. Então vamos lá, Ana. No meu ponto de vista, eu acho que as religiões elas são campos férteis, tá? Para desenvolver ou o espírito de solidariedade, entendeu? Só que, como ele mesmo falou, vai depender
de quem está lá, se ele vai querer, se ele vai desenvolver ou não vai. Como também, para mim, eu não acho que a pessoa tem que estar necessariamente dentro da religião para ela desenvolver isso. Às vezes, nós encontramos pessoas que não praticam nenhuma religião, mas ela já tem com ela mesmo esse espírito de solidariedade, de ética, né? Então, assim, eu acho que vai depender. Uma coisa não vai definir porque uma pessoa está na religião, ela vai ser boa, vai ser ética, ou porque ela está fora, ela não vai ser. Vai depender do crescimento da pessoa, né? Então, acho que essas pesquisas que falam que quem tem a maior capacidade, probabilidade de desenvolver uma ética, uma solidariedade, eu acho que, como até o mesmo o Ricardo colocou aí, é muito quando as pessoas estão sendo vistas, né, elas tendem a repetir o que as pessoas esperam delas, né? Então, assim, eu acho que é muito é, é, muito não tem muita como que eu vou falar a gente não pode usar isso para como ter religião ou não ter religião para falar que a pessoa tem isso, tem uma ética, tem um espírito solidário. E eu acho que não dá para. Tem que ficar no cima do muro mesmo, porque a gente não pode definir as pessoas por isso, entendeu? É o meu ponto de vista. Vamos passando aqui, Ricardo. Aí quando você quiser falar, você sinaliza para mim, tá joia? Vamos lá, Elias. Agora o Elias Marques, né? Ah, tô aqui, né? Perturbando a cabeça de vocês. E para contar um caos, não, não aguentei, tive que me lembrar disso aqui e compartilhar com vocês. É, eu tenho dois amigos, um ateu e o outro espírita, e eles são sempre saem juntos, se encontram, vão tomam vão a bares, né, na sexta-feira e conversam, ficam lá de prosa. E uma vez eles estavam num bar e conversando e tudo, e do outro lado tinha um gari fazendo a limpeza da rua, e era tarde de sexta-feira, muito quente, muito sol, e eles conversando, e de repente esse amigo ateu se levanta, vai até ao balcão, pede um refrigerante gelado, uma porção de uma comida lá que eles estavam comendo, pega aquilo e o outro, sentado, sem entender nada, pegou aquilo, atravessou a rua, foi lá e entregou para o gari do outro lado da rua. O gari agradeceu e ele voltou, sentou à mesa. Esse outro espírito olhou para ele e falou assim: pô, bicho, era eu que tinha que estar fazendo isso. Só para colorir aqui um pouquinho a nossa conversa. E eu estava refletindo sobre ele, e eu tenho essa minha mania de pensar as coisas às avessas. Eu pensei, será que a gente também não busca a religião para procurar o que é certo, o que é errado, naquilo que as coisas acontecem conosco? Eu quero uma religião que me diga o que, se aquilo que o outro faz comigo é certo ou errado. Ao invés de procurar a religião, eu penso que nossa motivação maior é essa. E eu me encaixo melhor àquela religião que me fala aquilo que eu quero escutar, né? Essa, pelo menos, é a minha impressão. Porque eu sei, né? Pessoas, o Ricardo deu um exemplo muito bom aí. Pessoas pobres, normalmente pretas, né? À margem da sociedade, que encontram dignidade nas religiões que ela profeta, né? Não são dessas pessoas que eu estou falando, não. Eu estou falando de outras pessoas, né? Essas que se semelham mais àquele fariseu que Jesus, né? Segundo a passagem evangélica, obviamente, né? Jesus teria dito
que aquele que o publicano, né? Ele fazia ali a sua prece, era mais fervorosa do que daquele fariseu que estava ali, né? Cheio de pompa. Eu acho que a, e o Ricardo mostrou muito bem nos slides, o que me impressiona mais é você perceber que quando há público e há plateia, a caridade, ela material, obviamente, ela aparece. Então, a nossa amiga, assim como eu também, que sou, né, motorista nas horas vagas, a gente faz sim barbeiragem. Hoje mesmo eu fiz uma barbeiragem que Deus me livre. Estava falando aqui com a Fátima agora, morrendo de vergonha. Mas será que a gente não está se preocupando mais assim? Ah, eu sou espírita e se alguém me ver fazendo essa barbeiragem aqui, né? O que que eles vão pensar de mim? Ou se eu estou pensando assim, não devo fazer isso que eu posso prejudicar alguém, né? Eu acho que a gente ainda está muito motivado pelo egoísmo, inclusive nas escolhas entre o certo e o errado, entre a religião que a gente professa, etc. Lilian? Oi, boa noite. É, eu achei muito interessante a colocação da questão das leis, porque realmente a gente vê uma diferença esse estudo que o Ricardo expôs foi feito nos Estados Unidos, né? Aí na Europa é uma outra realidade. Bem, eu, por exemplo, tenho duas sobrinhas que nasceram na Suécia, né? E a gente tem feito, uma delas é minha filhada, e ela teve muito problema ali na adolescência, e já tem uns 8 meses que nós temos feito o Evangelho no Lar juntos, em família, né? Nós aqui, elas lá, elas são muito dentro da cultura ali da Suécia. Ela fala um português com sotaque, né? Mas assim, a diferença que ela apresentou de entendimento, ela teve uma adolescência muito rebelde, e assim sempre, especialmente norte da Europa, eu estou falando, porque no ambiente de convivência dela, ela tinha muita dificuldade no trabalho, no estudo, né? Então ela começou, depois que nós fizemos, a se transformar. E eu vi que foi uma transformação tão positiva que ela não perde. Não importa o que aconteça, domingo é dia de evangelho e ela não falta, entendeu? Pode ter só 2, 3 pessoas, mas ela está presente. E eu achei interessante que ela narrou um fato, assim, na questão, eu acho, do entendimento, porque ela é absolutamente criada por pessoas que não são religiosas, que são ateus, né? E, assim, ela está se interessando a ponto de já estar querendo fazer oração dentro do estudo, sabe? Então, ela disse que outro dia no metrô, ela entrou no metrô, estava ali em pé, pendurada, de repente entrou um rapaz, deu um esbarrão nela, violento, e aí ela ia falar alguma coisa para ele, se controlou, não falou, mas quando ele estava saindo pela porta do metrô, a luva dele caiu. E aí ela não devolveu a luva. Então que ela ficou com uma dor monstruosa na consciência depois, porque ficou com aquela luva, preservou aquela, não falou para ele. Então ela falou assim: "Puxa, eu não tô tão boa assim". Eu falei assim: "Não, mas olha só, você já reconheceu que isso dali você podia ter feito. Então, de uma próxima situação, né? Então, eu tenho assim a impressão que o ambiente, que a questão religiosa, claro que fora os lugares que deturpam até a questão, né? Tantas guerras, a gente vê depois o próprio cristianismo, né? Quanto deturpado foi, né? As regras, tudo que aconteceu, mas eu tenho a impressão que o ambiente ele consegue fazer assim, dar uma alterada na consciência daquela pessoa que talvez não tivesse ali a chance de ter essa. Eu tenho esse assim como exemplo, né? E agora também conheço muitos ateus assim corretíssimos, sabe? Assim, muito corretos, tão corretos que é impressionante. Então, acho que continuamos na dúvida, mas eu tenho a ligeira impressão que se houver ali uma chance para que se encontre ali dentro da religião aquele sentimento, aquela busca de que você não precisa devolver.
especialmente quando as pessoas que moram dentro de uma coisa onde que é tão individualista, né, que eu acho que esse é o grande problema, a questão do coletivo, é a gente poder fazer pelo outro, fazer em conjunto, né, que a força é necessária para tudo, são exemplos, né, na nossa vida, eu acho que dá uma luz, sim. Então, mais ou menos isso. Vamos seguir, Ricardo? Então, vamos lá, agora o Elias Boa Moraes. noite, meu povo. Todo mundo bem? Coisa boa. Isso aí, pessoal. Pois Ricardo, eu adorei a sua exposição. Acho que eu não perco nada que você faz, Ricardo. Eu fico te seguindo. Você está por fora, viu? Eu fico te seguindo. Eu gosto muito da pesquisa que você faz, né? Eu acho que a pesquisa que você trouxe é muito interessante, muito consistente. E eu me lembrei de um artigo que a Super Interessante publicou. Eu até tentei achar o material científico que deu origem ao artigo e não achei, eles intitularam O Bom Samaritano é Ateu, né? Então eles pegam a passagem lá de Jesus e fazem uma contraposição com aquilo e mostram, olha, o sacerdote passou, o levita passou, todo mundo passou, e quem viu, quem deu atenção, era justamente aquela criatura sem rumo, que era o ateu, né? Perdido na vida, que era o samaritano. Então, eles citam dois estudos em psicologia social que testando exatamente o que você trouxe para nós, a atitude das pessoas numa determinada situação. Foi um experimento social, né? Onde eles colocavam uma situação e, em seguida, avaliavam a atitude da pessoa e faziam uma pequena entrevista com a pessoa para saber se era religioso ou não, né? E eles constataram que pessoas não religiosas, agnósticas ou ateias, eram porcentualmente mais solidárias que pessoas religiosas, né? Então, achei esse dado muito interessante. E aí, a hora que você foi apresentando seus dados, eu fiquei aqui com a estranha sensação, e quero que você confirme se a minha sensação tem fundamento ou não. Eu fiquei com a estranha sensação que você demonstrou com dados que, se forem consultadas as opiniões, né, as pessoas religiosas consideram que a religião as torna melhores, né? Então, do ponto de vista da opinião, sim, mas que, se conferidas as atitudes, parece que pelos seus dados, não. Então, assim, afinal de contas, o que esses estudos que você trouxe para nós falam a respeito das atitudes das pessoas religiosas e não religiosas? Há uma prevalência de comportamento solidário, comportamento ético, comportamento socialmente responsável nas pessoas não religiosas, quando conferidas as atitudes? Ou isso é só uma interpretação equivocada minha, por favor? O que eu pude concluir de tudo isso que eu estudei é que ainda é prematuro para a gente fechar a questão nesse particular. Eu acho que a gente não tem uma resposta ainda fechada da psicologia social, porque os estudos são um pouco contraditórios. O que eu concluí disso tudo? Se, se o indivíduo se o indivíduo é crente e é lembrado da sua condição, ele tende a ter um comportamento melhor. Se ele é chamado a ajudar aqueles que são do seu grupo, da sua religião, ele tende a ter um comportamento melhor. Ou seja, os crentes são muito sensíveis ao próprio grupo, o que mostra uma marca tribalista muito importante e que é exatamente o que a gente está precisando dissolver, porque a gente não suporta mais isso, né? O tribalismo já deu o que tinha que dar. Se nos trouxe até aqui, daqui para frente, a gente só vai conseguir avançar se vencer isso, né? Então, eu acho que talvez quando você analisa o crente com os seus afins, talvez ele tenda a ser um pouco mais solidário. Ou então, quando ele é muito lembrado da questão. Essa questão de ser lembrado é muito curiosa, que tem muitos estudos mostrando isso, né? Isso reforça para a gente, Elias, que esse bem do crente não é espontâneo. Isso não é natural, isso não é conquista dele.
Porque se só acontece quando lembrado, isso é autocontrole. Ele é olha lá, aí ele faz. Se não é lembrado, não faz. Ou seja, não é conquista. Os religiosos não são melhores do que os não religiosos, mas podem vir a ter um comportamento aparentemente melhor quando lembrados da sua condição e intragrupo. É uma ideia mais ou menos que eu tenho. Como o ateu não tem um grupo religioso para ele ser solidário, então isso se dilui um pouco. Mas quando você examina, por exemplo, doação de sangue, gorjeta, eles são idênticos. Percebe? São coisas de cunho puramente social. Não há superioridade. Os religiosos não doam mais sangue do que os ateus. Os religiosos não dão melhor gorjeta do que. Não, não. Mas quando é coisa dentro do grupo, me parece que sim. Ou então quando são lembrados. Tem um estudo que o Dan Ariely fez, rapidinho para não prejudicar o João. Tem um estudo que o Dan Ariely é um psicólogo de Harvard, ele pegou estudantes de graduação. Olha que coisa interessante. Ele pegou uma primeira turma, deu exercícios de matemática para eles fazerem. Eles ganhariam $10 por cada resposta certa. Ao final, os alunos entregaram a prova, os examinadores corrigiram, deram $10 para cada acerto, a média de acerto foi 30%. Na segunda turma, eles próprios iriam corrigir, ninguém iria fiscalizar. Ao término da prova, daria o gabarito, cada um ia corrigir a sua prova e informar ao chefe quantas acertaram, ou seja, podiam fraudar ou não, tá? Fraudaram um pouquinho, porque o índice de acerto foi de 40%. Na primeira turma, 30%. Essa turma em que ficava por conta deles, 40%. Mas o que o Dan Ariely queria estudar era a terceira turma. A terceira turma seria como a segunda, eles próprios iriam corrigir as suas questões. Mas antes de começar a prova, eles tinham que escrever numa folha em branca o que eles lembravam dos 10 mandamentos. Escreveram, foram fazer a prova. Qual foi o índice de acerto da terceira turma? 30%, igual ao da primeira. Ou seja, ao serem pré-ativados de ideias religiosas, eles se comportaram de forma mais honesta. Então, de alguma forma, eu acho que a religião ajuda, embora a gente não tenha dados objetivos para afirmar categoricamente isso. A crença religiosa torna as pessoas melhores. Eu acho que isso ainda está faltando estudo, tá? Eu vou pedir licença ao João, voltar para o Elias, que eu acredito que ele querer fazer um comentário em cima do que ele perguntou, do que o Ricardo disse, e em seguida a gente passa para você, tá, João? Vai lá então, Porque Elias. assim, eu tô mais ou menos na linha do Christian, sabe, Ricardo? A minha intimidade com você já me permite dizer isso, né? Eu tô achando que você está fugindo dos dados, porque os seus dados, pelo que você apresenta para nós, demonstram que ateus e agnósticos, né? Estou pegando assim, independente de nada, eles têm uma conduta ética, né? E que os religiosos somente têm essa conduta se forem lembrados. Então, assim, a impressão que eu estou tendo é que os seus dados são muito consistentes, só que para o lado contrário da sua opinião, né? É a impressão que eu estou tendo. Vamos lá, João? Boa noite, meu povo. Muita calma nessa hora. Queria avisar que eu tô chegando. Mandar um abraço para Dona Beth, a Lília. Eu gosto muito do comentário da Lília. Muito bom. Um abraço para Elias Moraes, nosso rei do TikTok. E Elias, a carne vai subir. Olha, eu gostei muito. O doutor Ricardo é o orgulho da mamãe. Dá um show. Esse homem fala bonita, pai. Porra, medonha. Eu, durante milênios, não é séculos, milênios, os que não tinham crenças religiosas, crenças espirituais, eram demonizados durante milênios. E foi, eu acho que a missão de três figuras históricas que mudou isso. Esses três cabras da peste,
eu acredito que é uma missão reencarnatória, como espírito, eu acredito, eles vieram para mudar a visão que se tinha dos ateus materialistas. Nietzsche, Freud e Marx. Porque eles não só restauraram a dignidade dos ateus e materialistas, eles fizeram mais. Eles desmascararam os graves problemas éticos dos religiosos. Ou seja, eles mostraram que os ateus não eram demônios e os religiosos tampouco eram santos. Se a gente lembrar que o cabra, para ser expulso de um planeta, tem que ser muito atrasado. Porque a providência divina usa todos os meios para permitir que o espírito aprenda e evolua e contribua com a evolução geral. Chega a tal ponto que a providência divina precisa tirar esse espírito do planeta. Não, daqui não dá mais não. Já tentamos de tudo, vamos empurrar para outro. Todos os capelinos trazem crenças espirituais. Nenhum deles eram materialistas ateus. E foram expulsos de um planeta. Parece que as crenças religiosas dessas 4 etnias migratórias planetárias não foram suficientes para dar um pouco de noção de autocontrole, seja o que for ético. E vieram parar aqui na Terra, abençoada Terra. O Nietzsche vai dizer 3 coisas. As crenças espirituais tornam o homem covarde, submisso e sem autonomia. O homem está acorrentado, o escravo. Em vez de lutar para quebrar as correntes, ele pega justificativas metafísicas para dizer que isso é uma punição para os meus pecados e eu vou receber a recompensa por essas correntes no além. Nietzsche acha isso um absurdo, tem que lutar para quebrar as correntes. A escravidão ideológica, social, seja o que for. E a religião dá uma justificativa para permanecer acorrentado. O Freud vai dizer que as crenças espirituais levam a pessoa a ficar neurótica, ou seja, se a pessoa não tem problema nenhum, depois que ela começa a participar de uma igreja, de um templo, de uma religião, ela desenvolve um transtorno psicológico. Mantém ela infantil, ela não consegue evoluir, está sempre com medo do papai do céu que vai me castigar. E ele não usa esse termo, mas usa o conceito, ele vai dizer que os religiosos, eles pautam a sua vida pela religião, pelas crenças metafísicas, não pela ciência. Hoje em dia diria que são negacionistas. Eu conheço religiosos que morreram, amigo nosso aqui, porque não quis tomar sangue. Vacina é o comunismo. A Terra é plana. E o Marx, por fim, vai dizer que as crenças religiosas e espirituais legitimam a opressão, cria teogonias, teodiceias transcendentais, para dizer que se você é oprimido é porque você está aí porque merece. Se conforme. E se o opressor está na cadeira, no trono do rei, é porque ele foi colocado por Deus. Segunda coisa, o Karl Marx vai dizer que aliena. Em vez da pessoa tomar a dipirona, ela começa a rezar para passar a dor de cabeça. A dipirona é mais rápida, meu irmão. É mais eficaz, comprovado cientificamente. E o terceiro, que o Marx vai criticar os religiosos. Distrai das injustiças e desigualdade. Em vez dos trabalhadores em condições insalubres e lutar por melhores condições, mais dignas, 13º, férias, eles iam rezar na missa e pedir que Deus resolvesse a situação. Então, os 3 gigantes do ateísmo, Nietzsche, Freud e Marx, eles mostram o problema ético que é dos que têm crenças religiosas. Ele não só não melhora a situação dele, como ele joga por além a solução, vai ter uma intervenção dos espíritos, de Deus, do anjo protetor, seja lá de quem for, e eles permanecem naquela situação ali. A minha pergunta, doutor Ricardo, é: será que as crenças espirituais podem levar a um comportamento antiético? É isso. Você quer responder ou passamos por ele, Ricardo? Você pode repetir só a pergunta, João, porque eu estava pensando no que você falou e me distraí. A Inquisição, as cruzadas, o terrorismo fundamentalista islâmico é baseado em crenças religiosas. Eles justificam, eles matam sem culpa. Não tem culpa porque a fé deles justifica o genocídio e o assassinato. A pergunta, doutor Ricardo, é: será que as crenças religiosas, as crenças espirituais, elas podem levar o homem a um comportamento antiético? Eu não sei se a questão é a crença em si mesmo,
ou se é a natureza desses espíritos, que se valem da crença, um subterfúgio da crença, para fazerem o que fariam em outras situações sem ela, né? Porque a crença, genuinamente, ela é uma coisa boa, não é? Quando você usa algo bom para fazer o mal, é porque você quer fazer o mal. Então, eu tenderia a absolver a crença nesse particular. Eu acho que eles fazem o que querem fazer e usam como argumento a crença. A minha tendência seria acreditar nisso, sabe, João? Vamos seguir então com ele. Laide. É um comentário rápido, só com base no que o Elias Moraes também comentou, né? Eu acho, Elias, que o que os dados mostram é se a pessoa tem boa índole, entre aspas, não importa se ela é religiosa ou se ela é ateia. Agora, se a pessoa não tem uma boa índole, a religião pode ajudar. Então, acho que o que os dados mostram é isso, né? Então, é uma mistura, que foi o que eu tentei falar antes, de uma condição individual com uma condição coletiva. Com uma condição coletiva. Numa sociedade em que predominavam pessoas que não tinham boa índole, entre aspas, a religião e as leis em geral serviam para regular as relações sociais. Conforme as pessoas, nós espíritos, formos desenvolvendo essa boa índole, cada vez mais as leis e as religiões vão deixar de ser necessárias. A gente podia então, Ricardo, se você quiser fazer alguns comentários aí finais, porque a gente já está encerrando o nosso tempo aqui. Eu vou encerrar com uma veia religiosa, né? Que às vezes a gente tenta romper com ela, mas ela felizmente está presente. Uma das coisas que eu aprendi nessa minha pesquisa, ser lembrado das suas crenças te ajuda. Então, fazer o que a gente faz, orar, ler uma página edificante, participar de um grupo de estudo, assistir uma palestra, é eficaz no sentido de nos auxiliar a cometer menos erros. Porque o que eles, os psicólogos chamam de pré-ativação, quando você é sensibilizado em torno de determinada questão, você tende a agir de acordo com aquela sensibilização. Então eu acho que é bom para a gente, nos ajuda a cometermos menos erros, fazer o que a gente está fazendo. Eu acho que isso, os estudos mostram isso. Então não está errado recomendar uma leiturazinha edificante pela manhã, a oração, ler bons livros, assistir palestras, pequenos comentários online, que hoje são muitos. Isso é útil para a gente que tem uma crença, no sentido da gente errar menos. Essa é uma conclusão que eu tirei, que é útil, eu vou continuar trabalhando essa ideia na minha vida, porque eu acho que isso é eficaz. Isso é importante para a gente que já temos essa crença, né, nesse particular. Os que não têm, obviamente, não vão poder fazer uso disso, né? Isso aí, pessoal. A gente agradece aí a presença dos amigos aqui, agradece aqueles que vão assistir depois, compartilhar. Para compartilhar, você vai buscar lá no nosso canal no YouTube do Espírita Info, ou no nosso site espírita.info. E daqui 15 dias a gente retorna com um novo TED, um novo tema, uma nova conversa. Boa noite, um abração a todos, gente. Boa Tchau, noite, gente. pessoal. Pessoal, Obrigado muito pelo apoio obrigado. aí. Um abraço.